Olá, bem-vindo ao canal Lamparina Acesa. Que Deus abençoe a sua vida. Neste vídeo nós estaremos falando sobre a última festa comemorada na primavera, lá no finalzinho da primavera, que é a festa das colheitas, ou da colheita de trigo. Os judeus, eles comemoram essa festa no mês de Sivan, que corresponde aos meses de maio e junho no nosso calendário solar. E esta festa é comemorada pelos judeus com muita alegria, pois eles são gratos a Deus pela colheita que foi realizada. E esta festa ensina para nós cristãos a sermos sempre gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. E eu faço minha as palavras do salmista, lá no Salmo 106, que diz: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Levítico, Vaikra 23, de 15 a 22, Bíblia Hebraica, Festa das Semanas. E contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homer da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias, e então oferecereis oblação nova de trigo ao Eterno. De vossas habitações em Israel, dareis 2 pães para serem movidos, de 2/10 partes de uma efa. Serão de flor de farinha de trigo, fermentados se cozerão, são primícias ao Eterno. Quando cortardes a ceifa de vossa terra, não acabareis de cegar o canto do vosso campo, nem colhereis a respiga de vossa ceifa. Para o pobre e para o peregrino deixareis. Eu sou o Eterno, vosso Deus. A festa da colheita, ou da colheita de trigo, em hebraico se chama Shavuot. E Shavuot significa semanas. Por isso também essa festa é conhecida como a festa das semanas. E em grego, Pentecostes, que significa 50. Ela era comemorada 49 dias após a festa das primícias, isto é, 7 semanas, por isso era conhecida como Shavuot. No dia seguinte, que é o primeiro dia da semana, isto é, no domingo, no 50º dia, por isso também conhecida como Pentecostes, era a comemoração da festa da colheita. Além dos 13 sacrifícios apresentados como oferta ao Senhor, também o sacerdote movia diante do Senhor 2 pães que eram cozidos com fermento. E a colheita que eles realizavam não era para se realizar toda a colheita, colher todos os grãos. Eles deveriam deixar um pouco para que os pobres e estrangeiros também pudessem colher dos grãos. E também eles eram convidados a participarem desta festa. Os judeus também comemoram, na festa das semanas ou da colheita, ou de Pentecostes, a entrega da Torá. Quando Deus, lá no Monte Sinai, faz uma aliança com o povo judeu, entregando assim as suas leis divinas. E nesse contexto profético, nós vemos lá no Novo Testamento, lá no livro de Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo sendo concedido aos judeus da nova aliança. Nós iremos ver agora a relação do Antigo e do Novo Testamentos envolvendo a festa da colheita ou a festa de Pentecostes. Lá em Êxodo 19 e 20, nós vemos que Deus faz uma aliança com o povo de Israel no Monte Sinai e, através de Moisés, é entregue a lei ao povo judeu. E lá em Atos 2, nós vemos a descida do Espírito Santo. Nós não devemos nos esquecer que essas festas que foram instituídas por Deus,
elas são como sombras ou representações de fatos que iriam acontecer no futuro. 50 dias após a saída do povo hebreu do Egito, no mês de Sivan, Deus entrega a lei ao povo de Israel. Isso está lá em Êxodo 19:1. Neste episódio, a Bíblia relata manifestações sobrenaturais que nós podemos constatar em Êxodo 19:18 e também em 20:18. E Moisés se encontra como o mediador entre Deus e o povo. Essas manifestações sobrenaturais que nós vemos em Êxodo 19 e também em 20, corresponde que o monte fumegava, havia fogo, vento. Essas são as manifestações sobrenaturais lá em Êxodo 19 e 20. Em Atos 2, na festa do Pentecostes, comemorada 50 dias após as primícias, também no mês de Sivan, conforme lá Atos 2:1. Deus, ele concede o Espírito Santo aos judeus cristãos, isto é, aos judeus que fazem parte da nova aliança. Isso se encontra lá em Atos 2:4. E da mesma forma, manifestações sobrenaturais são observadas, conforme nós podemos constatar em Atos 2, de 2 até 3. Essas manifestações sobrenaturais foram vento e também o fogo, isso é, labaredas de fogo tinham um formato de línguas. Com a morte e a ressurreição de Cristo, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. O Espírito Santo, ele também intercede por nós, conforme nós vemos lá em Romanos 8, de 26 até 27. Em Atos 2:4 e também em Atos 10, dos versículos 44 a 48, judeus e gentios recebem o Espírito Santo, que durante séculos foi simbolizado pelos 2 pães com fermento, que eram movidos pelo sacerdote na festa de Pentecostes. Então, essas são as sombras do passado que estão se refletindo no futuro. Da mesma forma de que aqueles pães que eram movidos pelo sacerdote diante de Deus na festa de Pentecostes, hoje eles representam na festa de Pentecostes, lá no Novo Testamento, isso é na Nova Aliança, a Igreja de Cristo Jesus, que é formada tanto por judeus como por gentios. A festa das semanas ou de Pentecostes, ela teve o seu cumprimento no calendário profético divino na primeira vinda de Cristo. E como representação, nós temos no Antigo Testamento a entrega da lei, a Torá, ao povo judeu e a gratidão pela colheita. Já no Novo Testamento, simboliza a descida do Espírito Santo e também o nascimento da igreja. Nós temos como símbolos, no Antigo Testamento, os 2 pães com fermento. É interessante nós observarmos que na festa dos pães asmos, os judeus não podiam comer durante 7 dias nada que tivesse fermento, nem pão com fermento, porque o fermento representa o pecado. E na festa dos pães asmos, aquele pão que era feito, ele representava o corpo de Cristo Jesus. Então, Jesus ele não tinha nenhum tipo de pecado. Ele se encarnou em forma humana, mas ele não pecou. Então, por isso que na festa dos pães asmos, os pães eram sem fermento. Mas já na festa das semanas dos Pentecostes, o sacerdote não movia 2 pães com fermento. Então, a Igreja de Cristo é composta por homens que são pecadores. Por isso que o pão era com fermento. Na Nova Aliança, nós temos o símbolo Jesus, que é o cabeça da igreja. E no símbolo do Novo Testamento, a festa das semanas dos Pentecostes representa a Igreja de Cristo. E como referências bíblicas, nós temos Êxodo 19, de 1 a 6, 20, de 1 a 21, 23, de 16 a 17, Números 28,
de 26 a 31, Deuteronômio 16, de 9 a 12, referente à festa no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, isto é, a Nova Aliança, nós temos Atos 2, 1, 8, João 15, 23, Efésios 5, 23 e Colossenses 1, 18. Lá no livro de Atos, no capítulo 1, nós vemos Jesus advertindo os seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, pois eles iriam receber poder ao descer do céu o Espírito Santo. Eles então seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. E este revestimento de poder que os discípulos iriam receber era fundamental e de grande importância para a obra missionária da igreja. Mas fica uma pergunta: será que todo o cristão é revestido de poder? Será que ter o Espírito Santo é o mesmo que ser cheio do Espírito Santo? Respondendo à pergunta se há diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, ou ainda se há diferença entre ter o Espírito Santo e ser revestido de poder, ou ser batizado com o Espírito Santo, sim, há diferença. É isso que nós iremos ver, constatar agora. Bem, todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo. Então, no momento da conversão da pessoa, ele já recebe o Espírito Santo que passa a habitar nele. E quando ele é batizado com água, eu digo aqui com água porque há igrejas que batizam por aspersão e outras por imersão. Ele também é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, conforme as referências bíblicas aqui expostas, todo o cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo habitando nele. Bem, mas há uma diferença entre ter o Espírito Santo e a sua plenitude. Conforme João 20, nos versículos de 21 a 22, quando Jesus ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo e fala, recebam o Espírito Santo, a gente vê então que ali já haviam recebido o Espírito Santo, mas eles não haviam recebido a plenitude do Espírito. E isso seria muito importante para a obra missionária da igreja, porque lá em Atos 1:8, Jesus fala que recebereis poder ao descer do céu o Espírito Santo e que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, apenas ter o Espírito Santo habitando neles não seria suficiente para que pudesse ser implementada a obra missionária da igreja. Então, era necessário que, além de ter o Espírito Santo habitando neles, deveriam também ser cheios, ser plenos do Espírito Santo. E aqui nós temos as referências bíblicas que confirmam que os discípulos que ali estavam em Jerusalém receberam a plenitude do Espírito. Em Atos 1:8, Jesus disse aos seus discípulos que eles receberiam poder ao descer o Espírito Santo sobre eles, isto é, eles seriam revestidos de poder. E as denominações veem esse revestimento de poder de formas distintas. Por exemplo, as igrejas tradicionais, reformadas, históricas, entendem que esse revestimento de poder é estar cheio do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo. Já as igrejas pentecostais, eles entendem que esse revestimento de poder que foi recebido pelos apóstolos lá em Atos 1:8 significa ser batizado com o Espírito Santo. Mas revestimento de poder também pode significar tanto ser cheio do Espírito Santo, conforme as referências bíblicas,
tanto como ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, também conforme as referências bíblicas aqui expostas, e ainda ser batizado com o Espírito Santo. Então, ser revestido de poder, conforme está dizendo lá em Atos 1:8, pode ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, e ainda ser batizado com o Espírito Santo. E tanto ser batizado com o Espírito Santo, com fogo, ou ainda ser cheio do Espírito Santo, é diferente de você ter o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é algo que o cristão precisa buscar com oração e intimidade com Deus. Nós vemos lá em Atos 1, de 12 a 14, que os discípulos estavam no cenáculo orando. Com todo aquele período, eles estavam em oração quando o Espírito Santo veio sobre eles. Então, quando você recebe o Espírito Santo no ato da sua conversão, você não precisa fazer nada. Ele vai e habita em você. Mas para ser cheio do Espírito Santo, é algo que precisa ser buscado com oração e com intimidade com Deus por parte do cristão. Quem é cheio do Espírito Santo produz o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, de 22 a 23. Os pentecostais, eles entendem que a evidência para ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Já no meio tradicional, no meio histórico reformado, essa evidência se dá justamente de nós vermos na pessoa evidenciado o fruto do Espírito. E é claro que ninguém pode ter o fruto do Espírito se não for cheio do Espírito Santo. Então, nós devemos, além de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que é aquele que nos sela com propriedade de Cristo Jesus, e ainda para o dia da nossa redenção, nós também devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo e termos evidenciado em nossas vidas o fruto do Espírito. Outro assunto que nós não podemos deixar de falar é acerca dos dons espirituais, descritos lá em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Quem concede os dons espirituais é o próprio Espírito Santo. E todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele também recebe deste Espírito um ou mais dons espirituais. Então, além de quem é cheio do Espírito Santo ser evidenciado em sua vida o fruto do Espírito, ele também recebe, por parte do Espírito Santo, um ou mais dons do Espírito.